Uma reflexão aí, irmão, para você que está em Cristo. Uma reflexão, meu irmão, minha irmã, para você que está na fé. Uma reflexão para você que está com a esperança da vida com Deus, quando findar o labor da vida aqui neste mundo, está na promessa eterna de Deus. Vai uma reflexão para a tua vida. Persevera até o fim. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Escapa por tua vida. Desperta, tu que dormes. Seja prudente, não louco. O prudente está com a sua vida com Deus edificada na palavra. O louco, a sua vida com Deus é edificada na vida religiosa. Uma reflexão para você, meu irmão, em Cristo Jesus, minha irmã. Te mantém firme, constante e abundante na obra do Senhor, pois essa obra há galardão. Mas essa obra não é obra de igreja, não é trabalho de igreja, não é vida de atividade de igreja, compromisso, responsabilidade e cumprir meta de igreja. Essa obra do Senhor, que tu tem que estar firme, constante e abundante, é Cristo na fé, no conhecimento, andando por Ele e perseverando nele. Uma palavra de reflexão para você, meu irmão, minha irmã. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. A tua vida, tu tem que priorizar ela para andar na direção da doutrina de Cristo, sendo instruído, guiado, orientado por ela. Não é doutrina de igreja, religião de homens. Uma reflexão nessa manhã de domingo, hoje, dia 12 de janeiro de 2025. Vai essa reflexão para você. Examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé ou se não tem sido reprovado. E tudo que eu estou falando aqui está na palavra. A reflexão é essa. A reflexão não é falar a palavra de autoajuda. A reflexão não é dizer ao povo o que eu acho que Deus vai fazer. A reflexão não é massagear o ego do povo. A reflexão não é falar a palavra do meu entendimento, o que eu acho. A reflexão não é citar o texto bíblico e começar a falar fantasias, fábulas e mentira. A reflexão é chamar sua atenção para a palavra. A reflexão é advertir você com a palavra de Deus, para trazer você à direção, corrigindo, instruindo, repreendendo, orientando, ensinando. Essa é a reflexão que nós precisamos. Não é essa filosofia religiosa que o povo vive aí, sendo massageado o ego, aonde o povo vai buscar ouvir o que lhe agrada. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão cristão. Se mantém fiel a Cristo, não negando o nome dele e guardando é a palavra dele. Não é guardando vida de compromisso dentro de religião, não. Guardando a palavra dele, ou seja, a tua vida se negando para viver a palavra dele. E a palavra de Cristo não é vá para a igreja, vá para o culto, vá para a consagração, vá para o monte, vá para a campanha, vá para a obra de religião, vá fazer isso, aquilo, outro na igreja. A palavra de Cristo é não julgais para não ser julgado. Faz o bem a quem te faz mal. Não cobiçais a mulher do próximo. Que a tua palavra seja assim, sim ou não. A palavra de Cristo é se mantém fiel a Ele, guardando a palavra dEle, estando nele, seguindo a Ele, para que tu esteja em Deus. Essa é a palavra que nós temos que aprender de Cristo. A palavra que nos conduz nos princípios e nos valores de Deus. A palavra de Cristo é tudo aquilo que Ele ensinou para a gente viver.
Não é o que você está sendo ensinado dentro das igrejas para viver e praticar atividade e sacrifício religioso. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão. Reflexão da palavra. Aquilo que a palavra nos ensina. Não é aquilo que eu quero falar para você, que eu acho, usando a palavra. É o que tem feito hoje muitos falsificadores da palavra. Leem a palavra, mas não aplicam o que está na palavra. Criam suas interpretações malditas, errôneas, deturpadas, falsificando a palavra. A interpretação para a tua vida cristã, a reflexão que tu precisa ter na tua vida cristã, a instrução que tu precisa ter na tua vida cristã, a direção que tu precisa conhecer e seguir para a tua vida cristã, é a de Cristo, é a doutrina de Cristo. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão. Se tu não permanecer no Evangelho, tu não pode ser salvo. E tudo que eu estou falando aqui é o que Paulo vai advertir os irmãos. A reflexão de Paulo para os irmãos era essa. Era advertir os irmãos com a palavra. Era levar para os irmãos conhecimento da palavra. Era mostrar aos irmãos a se manter fiel na palavra, a estar na palavra, a perseverar na palavra, a ter esperança na palavra, a não desviar da palavra. Não era estar dentro de igreja, dentro de trabalho, de obrigação, de atividade religiosa. Se tu não se manter firme no Evangelho, mas não é nesse Evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas, não. É o Evangelho que os apóstolos pregaram. Se tu não estiver nesse Evangelho, tu não pode ser salvo. Tua vida está andando com direção para Deus em vão. Tu só pode estar na fé, na verdade, na promessa, na comunhão com Deus, se tu tiver com a tua fé no alvo da fé. Se tu tiver com o teu entendimento na verdade do Evangelho. Se tu tiver com a tua vida dirigida, guiada pelos princípios do Evangelho. A informação que tu tem que viver para estar com Deus, em Deus, andando com Ele e por Ele, é se tu tiver na doutrina de Cristo, dentro daquilo que o Evangelho nos informa. Essa é a reflexão para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Dedica a tua vida mais a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinando as Escrituras, para que tu não venha errar e nem conhecer o poder de Deus, vivendo essa mentira de poder de Deus dentro desses ambientes religiosos, nesse misticismo, nesse fanatismo, nesse sensacionalismo que o povo está vivendo em nome de poder de manifestação de Deus. Vá conhecer o poder de Deus. O poder de Deus é Cristo para operar aquilo que Deus quer na vida de quem em Cristo está. O poder de Deus não é através de campanha, de pacto, de voto, de sal grosso, de rosário, escapulário, rosa ungida, água benta, de culto de igreja, dentro de igreja. O poder de Deus é Cristo. Quem está em Cristo não precisa buscar poder, manifestação, milagre, bênção de Deus em canto nenhum. Porque tudo isso é manifestado na nossa vida quando nós estamos em Cristo. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Pode vir qualquer pessoa trazendo um outro evangelho que não é aquele que foi pregado pelos apóstolos, não recebam. É anátema. É isso que você tem que ser instruído. É nisso que você tem que ser corrigido. É por isso que você tem que ser guiado. É pela doutrina de Cristo, o que os apóstolos pregaram. A doutrina que os apóstolos usaram para corrigir os irmãos não é a doutrina de igreja, de instituição, de teólogo, de líder religioso. É a doutrina de Cristo. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Olha por ti mesmo. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um é que tem a responsabilidade de valorizar a salvação que Deus lhe garantiu em Cristo. E é você que tem que ser fiel até a morte. É você que tem que perseverar até o fim. É você que tem que ter o cuidado para não apostatar da fé.
seguindo doutrina de demônios. É você que tem que estar de pé. Cuidado para não cair. É você que tem que ser prudente. Analisar a tua vida na direção da doutrina de Cristo, para que tu se mantenha na salvação, se é que já não tem sido reprovado, sendo instruído, orientado, ensinado por doutrinas de demônios, pregada por homens fraudulentos, enganadores, ministros de Satanás que se denominam homem de Deus dentro das instituições, onde o povo está lá preso, perdido, desviado de Deus. Cuidado. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão e minha irmã em Cristo. Seja guiado por Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa luz é Jesus. E tudo que estão ensinando a você, para você viver como princípio, valores e regra para a vida com Deus, se não tiver dentro do Evangelho, dentro daquilo que Cristo ensinou, não receba. É anátema. Uma reflexão para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Seja fiel. Mas não é a uma vida religiosa dentro de instituição religiosa ao homem. Seja fiel a Cristo, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. O senhorio na tua vida é de Cristo. A autoridade espiritual na tua vida e na minha é de Cristo. A direção que temos que seguir é de Cristo. O lugar que temos que estar é em Cristo. De quem devemos aprender é de Cristo. O exemplo que temos que ter de perfeição é o de Cristo. Reflita nisso e veja onde você está colocando sua fé. Aonde você está se apoiando como alicerce e como fundamento da tua vida com Deus. Se não for Jesus, até agora tu estás nas trevas. Então fique essa reflexão e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Seja cristão, discípulo de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não seja cristão de igreja vivendo a fé no cristianismo dentro das religiões. Não seja cristão de igreja católica. Não seja cristão de igreja evangélica. Não seja cristão de igreja de Mórmon, nem de Testemunho de Jeová, nem de nenhuma outra. Porque ser cristão é ser discípulo de Cristo. João 8,31. E o discípulo de Cristo tem que guardar a palavra de Cristo. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí, conheceremos a verdade e seremos libertos. Porque quem está na palavra de Cristo está no conhecimento da verdade. E logo é liberto da mentira. Então, se você está dentro de instituição, vivendo tua vida de fé em Deus, guiado por meio de ensino, instrução, orientação das igrejas pelos pastores, você até agora está aprisionado na mentira de Satanás. Porque você só vai ser liberto se conhecer a verdade, que é Cristo, e guardar e praticar a palavra dele. É o que Jesus ensinou. Jesus não mandou ir a nenhum lugar, ele disse, venham a mim. Jesus não mandou procurar a igreja verdadeira ou religião. Ele disse, conheçam a verdade, que é ele. Jesus não mandou estar em nenhum lugar como casa de Deus, para Deus estar ali presente. Ele disse, quem está em mim está no Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a videira verdadeira, onde nós devemos estar. Amém, meus irmãos? Então, que vocês reflitem nessa reflexão e que Deus abençoe e que o entendimento de vocês possa ter sido iluminado neste glorioso e maravilhoso momento de instrução, de orientação da palavra de Deus para a tua vida. Amém?